Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero, na verdade, me explicar por que eu não apoio a Operação Lava Jato. Esse é o canal Vem Comigo e eu sou o Azaí. Pois bem, por que eu não apoio a Operação Lava Jato? Primeiro, eu quero abordar o fato de muitas pessoas serem contra ou apoiarem sem saberem por que está apoiando ou não. Por exemplo, o movimento Lula Livre. Eu vejo muitas pessoas que defendem a soltura do Lula simplesmente porque não quer que ele seja preso. Que ele tem que sair da cadeia, ele foi um bom governo, ele tem que sair da cadeia, não pode ficar preso. Isso aí, minha gente, eu considero um retrocesso. Isso aí eu considero assim um erro muito grande. Nós não podemos jamais querer que uma pessoa, por mais que ele seja o nosso afeto político, que ele esteja acima da lei. Fazer coisas boas não é salvo-conduto para ninguém ter liberdade para cometer erros ou crimes. Então eu considero que esse argumento é um argumento corrupto. Querer que o Lula saia da cadeia simplesmente porque ele é meu afeto e eu quero que ele saia. Isso não pode. Se ele cometeu crime, ele tem que ser preso. Eu acredito, na minha visão, o Lula foi um dos melhores presidentes da República. Muito bom. Mas isso não pode jamais, como eu já disse, ser salvo-conduto para ele poder errar. Se ele cometeu crime, ele tem que ser preso. Então eu vejo assim, essa grande maioria de pessoas que não tem um argumento sólido, não tem um álibi sólido para justificar a sua oposição Lula livre. E isso eu considero corrupção. Nós já temos outro grupo que é contra a prisão do Lula porque acha que não tem sustentação às acusações. Aí já tem um álibi, aí já é diferente. Já tem um álibi, né? Pô, ele não tem, o processo contra ele não tem provas. Já é um álibi bacana. Só que eu, particularmente, o motivo pelo qual eu não apoio a Lava Jato é outro. Não que eu acho que tem sustentação as acusações contra ele, eu acho que não tem. Mas por que não tem? Aí que está o X da questão. Eu sou contra a Lava Jato por causa do motivo que levou ela à existência. Existe uma mão muito poderosa aí por trás que tem um interesse em tirar o Lula de circulação, tirar o Lula de cena. E essa Lava Jato foi instaurada simplesmente para isso. Ela foi instaurada por causa dos interesses econômicos dos Estados Unidos. Você pode voltar na história que você vai ver. Esse álibi, corrupção, sempre foi um álibi usado pelos americanos para destituir governos que se opunha à exploração americana em seu país. Os Estados Unidos é o país que mais cresce e que tem o maior PIB do mundo. Só que tudo isso é à custa de sugar outros países, que é o imperialismo, né? E eu não apoio isso, eu sou completamente contra. Não apoio mesmo. E ele faz isso por meio de alguns estágios. Qualquer governo que não deixe ele explorar, esse governo cai, de um jeito ou de outro. Primeiro, ele provoca uma instabilidade política no país, que automaticamente vai gerar uma instabilidade econômica. Como que ele gera essa instabilidade política? Por meio de pessoas aqui que se submetem a eles. Mas essas pessoas vão se submeter gratuitamente, vão virar traidores da pátria gratuitamente? Eu não acredito. Eles são subornados pelos americanos, ganham dinheiro, ganham mansões lá nos Estados Unidos, ganham cotas de ações em empresas, sei lá. Mas eles ganham alguma coisa. Ninguém vai trair a sua pátria assim, entregar tudo gratuitamente, né? Então, por meio desses asseclas, desses traidores, dessas pessoas que se vendem, por meio do lobby, né? Eles conseguem criar uma instabilidade política no país. E essa instabilidade gera uma crise econômica. Ou o contrário, eles geram uma instabilidade econômica no país e consequentemente, uma instabilidade política. Mas o resultado disso é que, em muitos casos, o governo já cai aí. Por que eles começam por isso? Porque isso é muito mais barato para eles
do que os passos que vêm subsequentes. Eles gerarem essa instabilidade político-econômica é muito mais em conta. Mas vamos imaginar que nem todos os governos caem. No caso do Brasil caiu, né? A Dilma caiu. Foi fácil. Essa primeira parte já derrubou a Dilma. Mas muitos países não caem, muitos governos não caem. É o caso, por exemplo, do Assad na Síria, o Maduro na Venezuela. Essa crise não conseguiu derrubar o governo. Aí vem o próximo passo dos americanos, que é as sanções econômicas sobre, primeiro, os membros do governo, e vai aumentando, abrindo o leque, né, dessas sanções econômicas a ponto de bloquear todo o país. É o caso, por exemplo, de Cuba, Coreia do Norte, Irã, que países não podem comercializar com eles. Qualquer país ou empresa que comercializar com esses países, os Estados Unidos não compram mais nada dessas empresas. E qualquer país que comprar mercadoria dessas empresas ou desses países bloqueados também perde o comércio com os Estados Unidos. Então faz com que esse país fique isolado. É o caso da Venezuela, que está sofrendo sanções dos Estados Unidos, da Cuba, que já sofre há 60 anos, da Rússia, que está sofrendo, do Irã, da Coreia do Norte. Independente de ser comunismo ou capitalismo, se opôs a essa exploração americana, acontece isso. Mas suponhamos que mesmo com essas sanções, o governo não cai. Aqui entra um fato interessante. Esse governo ele vai enfraquecendo, o país vai enfraquecendo. E vai se tornando uma presa fácil para os Estados Unidos. Se mesmo assim não caiu, aí vem a outra parte, que é a parte bélica. Os Estados Unidos ataca, faz uma guerra a esse país e derruba esse governo, mas ele cai. Esse governo cai. Até hoje, aliás, só o governo do Vietnã, né, e os Estados Unidos não teve êxito. E agora na Síria, que ele perdeu, né, tentou e não conseguiu derrubar o Assad. Mas fora isso, com essas 3 etapas, até hoje, ignorando esses 2 casos, todos os casos ele teve êxito, ele conseguiu. No Brasil foi da primeira etapa, já derrubou a Dilma, né? E por aí vai. Então, por causa disso que eu sou contra. A Lava Jato, foi só um mecanismo usado pelos americanos para tirar o Lula de cena. Por que o Lula? Porque ela tinha interesse na base de Alcântara. A base de Alcântara, já há muitos anos que os Estados Unidos namoram aquela base. Por que eles namoram aquela base? Porque eles não estão numa região privilegiada quanto ao Equador. Quando vai lançar um satélite, quanto mais próximo ao Equador, mais o ângulo da Terra é maior, mais o giro é maior e, obviamente, é mais velocidade. Significa economia, significa que um satélite lançado próximo ao Equador é muito mais econômico do que um satélite lançado mais próximo à região polar, devido a isso. Então, eles sempre namoraram a base de Alcântara. Inclusive, quando o Lula assumiu, já estava quase que fechado um acordo. O Lula entrou e bloqueou, ele não deixou. Por que ele não deixou? Porque a base de Alcântara é soberania nacional, é nossa, nós temos que desenvolver ela. E resultado, assim que o Lula não deixou, cancelou o contrato, daí menos de um ano, explodiu tudo. Imagina, explodiu tudo. E naquele dia que explodiu, não quero trazer aqui teoria da conspiração, mas fontes dizem que foi o número de americanos duplicou nos hotéis de Alcântara e de São Luís. Tá, não quero entrar por esse caminho. Mas tem uma coisa interessante, né? Foi o prazo do Brasil. O Brasil já tinha quase 30 anos aquela base, nunca aconteceu nada. Agora, o dia que cortou o vínculo com os americanos, que não aceitou eles tomar posse da base, aí explode e mata os nossos melhores cientistas da área. Então, um trem interessante, né? Tá, como eu conheço os americanos, eu particularmente acredito piamente que pode ser eles que fizeram isso. Não estou acusando. E nem entrando pelo caminho da teoria da conspiração. Tá, mas o importante é que o Lula cortou isso aí. O Lula diz que é nosso e nós que temos que explorar. E outras coisas mais, tantas outras coisas que o Lula cortou e não deixou a exploração acontecer. Então isso aí, os Estados Unidos eles não aceitam. Uma outra coisa que inclusive eu acredito que foi a gota d'água que faltava, é sobre o liberalismo. Hoje é muito comum nós vermos as pessoas no Brasil querendo ser de direita e defendendo a liberdade econômica, o chamado a frente liberal, né? Só que os Estados Unidos, ele usa isso de fachada.
Ele usa um pseudo-liberalismo, um liberalismo falso. Um liberalismo que ele apregou como liberalismo quando as benesses vai para si, vai para eles. Mas quando isso acontece o contrário, aí ele já não aceita. É muitos fatos que não tem tempo de contar aqui de liberalismo que prejudicava os Estados Unidos, que ele subiu no coqueiro. A exemplo é o que aconteceu com a queda da Dilma. O que aconteceu? Com o governo Lula, até irônico isso aqui, porque ele é um governo que se confessa socialista, mas ao mesmo tempo ele é um nacionalista, né? As empresas brasileiras turbinaram, cresceram muito e ficaram competitivas no mercado internacional. Antes do Lula, o BNDES só podia financiar produtos e indústria, coisa assim, né? Serviço não. Aí o Lula alterou a política do BNDES. O BNDES agora podia financiar também obras. Então imagina assim, vai construir uma ponte na Alemanha. O governo alemão lança um edital. As empresas alemãs vão concorrer, mas de repente aparece uma brasileira que concorre e vence o edital para construir essa ponte na Alemanha. Pô, isso aqui significa emprego aqui no Brasil, é renda para o Brasil, porque a empresa é brasileira. Ela vai pagar impostos, ela vai gerar rendas aqui. Então é importante para o país ter uma empresa lá fora. Todo país que se preze, que quer crescer, a tendência é expandir para fora o seu mercado. Nenhum país se sustenta só com o mercado interno. E quanto mais ele parte para o mercado externo, mais ele é grande. E é o que aconteceu com as empresas brasileiras no governo do PT. Só que teve um problema. Alguém não gostou disso. Alguém que usa o liberalismo só para sugar os outros. Ele não aceita perder. E foi o que aconteceu. As empresas brasileiras começaram a ganhar concorrência dos americanos, subiram, foram crescendo tanto que começaram a competir com as empresas americanas. Por exemplo, existe um puxado, um anexo no aeroporto de Nova York, se eu não estou enganado é Nova York mesmo, lá em solo americano, um grande aeroporto. Existe um anexo lá, cuja construção foi feita por uma empresa brasileira, se eu não estou enganado, a Odebrecht. Cara, isso aqui é um tapa na cara dos Estados Unidos. Uma empresa brasileira ganhou um edital lá dentro das empresas americanas. Aqui eles podem ganhar todas, mas lá não pode uma empresa de um outro país. Vocês entenderam a lógica? Eles podem colonizar outros povos, mas não podem ser colonizados. Eles podem explorar outros povos, mas não podem ser explorados. Essa é a lógica. E eles não aceitam. Então a queda do PT e a queda do Lula, tirei ele de cena, era essencial para os americanos. Tinha que tirar Lula de cena, não poderia ele continuar na política, ele tinha que sair de cena. Por sinal, vocês viram que dentro de 3 anos que o PT saiu do governo, já acabou, não tem competitividade nenhuma mais. Só para vocês entenderem uma coisa, a Operação Mãos Limpas da Itália, que foi uma operação de fato para combater a corrupção, a operação se deu todinha, não quebrou uma empresa italiana, porque lá não era uma operação dominada pelos Estados Unidos para tirar a Itália de cena. Era uma operação para combater a corrupção. Então o que eles faziam? Empresa não se corrompe. Quem se corrompe são os donos, são os diretores. Então eles puniram os diretores e pouparam as empresas. Não perdeu um emprego, não perdeu a competitividade nacional. A Itália continua competitiva. Se vocês forem observar a Operação Lava Jato, é o contrário. Eles fizeram questão de quebrar as empresas. Por quê? Porque esse era o objetivo por trás. Era exatamente tirar as empresas brasileiras de cena. Além de pegar tudo que eles já pegaram, era também para tirar as empresas brasileiras de cena, de circulação, tirar de competição. Nós vimos agora, semana passada, que acho que é a Odebrecht, né? A Odebrecht já está abrindo falência. Outras empresas grandes, a indústria, como que eu vou dizer? As empresas de construção pesada no Brasil estão falindo. As empresas que estavam competindo com os americanos estão falindo. O Brasil perdeu a competitividade, é tudo que os americanos queriam.
Eles não interessavam em punir os diretores. O interesse era quebrar as empresas. E resultado, o desemprego é galopante. Quando o Dilma caiu, que os Estados Unidos derrubaram a Dilma, o desemprego no Brasil estava em torno de 4 e pouco por cento. Hoje já está chegando a 15%. Por quê? Porque quebrou as empresas. Então, por isso, eu sou contra a Operação Lava Jato. Eu acho que o Lula, ele não se corrompeu? Honestamente, um parecer meu. Eu não acredito nisso, que o Lula não se corrompeu. Então, você acha que o Lula é corrupto, Zair? Não é que ele é corrupto. Nós, os brasileiros, somos corruptos. Nós somos corruptos até no postinho de saúde. A gente quer furar a fila. Nós, o brasileiro, é corrupto por natureza. Nós temos uma cultura corrupta. Então eu acredito que o político, hoje virou moda nós jogarmos pedra nos políticos, mas não resolve. Pode colocar todos os políticos na cadeia. Se nós somos corruptos, é nós que vamos produzir os políticos. Os políticos saem do nosso meio, é eu, é você que resolve se candidatar e virar vereador, prefeito, deputado, senador, enfim. Então, se nós somos corruptos, nós vamos produzir políticos corruptos, porque nós somos corruptos. Você não vai tirar do meio de um gado Nelore, 100% Nelore, querer que saia um gado preto, sendo que o Nelore é branco. Só vai sair de lá gado branco. E o que eu quero dizer com isso? É que numa sociedade corrupta se produz político corrupto. Então, eu acredito piamente que os nossos políticos são corruptos. E o Lula não é exceção. Mas, o dia que fizer uma operação para combater a corrupção, como foi na Itália, eu estou a favor. Aí sim, aí eu bato palma. Mas para Lava Jato não, porque ela não foi para combater a corrupção. Por que então, Osaí, que ela não foi? Não foi. A mesma mão que criou ela aqui usa sempre esse álibi em todos os golpes de Estado que ele faz para tirar um governo de cena, ele usa o mesmo álibi, a corrupção. Por quê? É porque eles são inteligentes, eles estudam, eles sabem que na mentalidade do povo, todo político é ladrão e todo político tem que ir para a cadeia. É uma mentalidade que norteia o povo. Então eles trabalham em cima disso para ganhar débitos para si. Afinal, para eles fazer todo esse estrago que eles fizeram no Brasil, se não fosse com o apoio do povo brasileiro, eles não teriam feito, das massas que não têm conhecimento disso. Então eles usam esse álibi para ganhar o povo para si, porque é muito mais barato com o apoio do próprio povo se destruindo do que ter que soltar bomba aqui. É muito caro. Um dia de guerra é milhões, milhões e milhões. Né? Então é muito mais barato usar o próprio povo para destruir seu próprio povo. Destruir seu próprio país. É muito mais barato. Dar umas mansões de 20, 30 milhões para um juiz, para um procurador, para um senador, dar não sei quantos de ações lá numa empresa. Com 500 milhões eles pagam uma lava-jato dessa aqui para destruir a concorrência. E uma outra coisa, eles usam esse álibi só por álibi mesmo, porque eles não estão nem aí para a corrupção de ninguém. Se eles fossem contra a corrupção, eles não estariam apoiando o governo saudita. Lá é um dos governos mais corruptos do mundo. Veja bem, exatamente tudo que eles usam como álibi para destruir um governo é o que acontece lá. Primeiro, corrupção. A família imperial é composta por mais ou menos 5 mil membros. Família imperial. E cada princesinha daquela tem milhões em joias. É caríssimo o custo da família real saudita. Eu disse imperial, mas é família real. Lá não é império, é um reino. Só para se ter ideia, a família imperial saudita consome 30% do PIB do país. Em torno disso. Cara, e eles não estão nem aí para isso, porque eles não estão nem mesmo, que se dane. Eles não querem combater a corrupção. Por quê? Porque lá a riqueza do país está na mão dos americanos, que é o petróleo. Só para vocês terem ideia, ditadura, que é outro argumento que eles falam, né? Ah, porque o PT é ditadura, o Maduro, não sei o que tem e tal. Desculpa, eu estou com uma coceira no nariz aqui. Cara, lá é uma das piores ditaduras do mundo. Só para se ter ideia, lá nem eleição tem. Teve uma eleição para prefeito há uns tempo atrás, eles bateram palma. Só para se ter uma ideia, mulher lá, agora que está liberada para tirar a habilitação, nem podia dirigir
Lá é um dos países que mais se mata cristão no mundo. Direitos humanos, zero. Um rapaz, uma moça lá brinca antes de casar, solteiro, né, faz a brincadeira, sei lá, a moça engravida, para ter uma prova concreta que eles tiveram sexo, aí a moça é condenada à morte. Ela vai morrer. Mas o rapaz põe a mão em cima do Alcorão e jura que não fez nada com a moça, e ele está livre. Deu para entender? Esse é o país que os Estados Unidos protege o idente. Então esse álibi de combater a corrupção aqui, lutar contra a ditadura, direitos humanos e ajudar o povo, é só blá 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 para meter a mão no que é nosso e fuder com nós todos. Desculpa essa expressão minha, mas eu tinha que falar, tá? Só isso, só blá blá blá, porque se eles lutassem realmente contra isso, eles não estavam quietinhos, deixando a Arábia Saudita do jeitinho que está. Eles já tinham derrubado a realeza saudita, ok? Então é isso, esse é o motivo pelo qual eu não apoio a Lava Jato e sou contra. E tem outra, se o mesmo acontecer com o Bolsonaro, eu também sou contra, porque o Brasil tem que ser autônomo, o Brasil tem que ser independente. O Brasil não tem que decidir por A ou por B por influência externa. Tem que ter uma justiça independente que não existe, existe uma justiça comprada, né? Mas infelizmente não é isso que eu quero, porque eu quero um país independente. Então se essa força externa, essa mãozinha endemoniada, que está fazendo isso com o Lula, fizer com o Bolsonaro, eu também sou contra, porque ele é brasileiro. Eu não concordo com as ideias dele, mas ele é brasileiro. É nós que temos que decidir por nós mesmos, ok? Então valeu, esse é o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar o canal, comente, deixe os comentários seus aí, tá? E dê o seu like, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.